Olá, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou Zete Marques e hoje aqui no Caminho Certo nós vamos falar sobre capacidade de reação, amor e força interior. E de que quantas vezes no nosso caminhar, no nosso caminho, nós cruzamos com esses três fatores tão importantes que nos levam a ter melhores resultados e efetividade, sem que tenhamos de uma maneira muito técnica, de uma maneira muito didática, essa vivência. Hoje eu vou contar para vocês o caso que eu chamo, uma história, melhor dizendo, que eu chamo de caso Elizabeth. Como vocês sabem, eu gosto muito de contar histórias. Histórias da minha vida, histórias que eu vivenciei, histórias que eu participei, tanto na minha parte profissional quanto no meu pessoal. E essa história, esse fato, ocorreu há um bocado de tempo atrás, há muito tempo atrás. Era um projeto social numa cidade próxima da onde eu residia, num local com muita carência, mas muita carência mesmo. Vocês nem imaginam o quanto. Além de ser longe, em que eu tinha que viajar um bocado de tempo para chegar até lá, faltava tudo. Faltava papel, faltava cola, faltava giz e muitas vezes faltava até papel higiênico. E foi por aí que eu conheci Elizabeth. Era uma garota loira, de cabelos longos, muito falante, muito audaciosa. Ela sempre se colocava uma presença muito forte. E a característica mais interessante de Elizabeth era desafiar a minha autoridade, além de ser portadora de um par de lindos olhos azuis que me chamaram a atenção desde o começo. Durante a aula, as suas histórias, sempre contadas com risos fartos, risos largos, sempre procuravam chamar a atenção diretamente para ela. E foi num cafezinho, numa tarde fria e chuvosa, isso eu me lembro muito bem, que os alunos não puderam sair para o pátio, que nós ficamos no refeitório, ficamos na sala, e cada um começou a contar um caso e dava-se muita risada, e Elizabeth era o centro das atenções, como sempre. Mas aquele dia foi diferente, aquele café da tarde me trouxe uma experiência muito interessante. Eu parei e fiquei olhando aquela menina falante, aquela menina tão bonita, tão maltratada pela vida, no físico, no psicológico, no emocional, que ali estava, e eu observei que aqueles olhos eram muito profundos e que podiam esconder alguma coisa atrás daquela menina com jeito de gente grande. E assim, sem mais nem menos, eu perguntei a ela: nossa menina, você tem olhos azuis tão bonitos que me chamam muito a atenção. De quem você os herdou? Do seu pai ou da sua mãe? Perguntas que a gente faz normalmente sem se aperceber, não é mesmo? Só que essa pergunta causou um choque em Elizabeth. Ela parou, ficou me olhando e me respondeu de uma maneira que eu nunca havia visto nela, tranquila e com os olhos marejados, que ela não sabia me dizer, ela não sabia me responder, porque ela não tinha conhecido nem pai nem mãe, que ela tinha sido levada para um abrigo muito neném e que lá ela tinha se feito sozinha, vivido até os 10 anos, quando ela fugiu para viver nas ruas, e aos 12 ela já tinha se prostituído e já usava todo e qualquer tipo de droga, e o outro passo tinha sido estar ali com a gente. Aquilo causou um impacto em todos que estávamos ali, principalmente em mim, porque eu não imaginava em momento algum que aquela minha pergunta tão ingênua, tão simplória, tivesse causado um impacto tão grande. Bom, deu a hora do intervalo, voltamos para as nossas atividades do segundo período, mas eu percebi que Elizabeth estava um pouco diferente. E foi no dia seguinte que ela chegou e disse que nunca ninguém tinha falado daquele jeito com ela, que nunca ninguém tinha se preocupado com os seus olhos
e que aquela pergunta tinha mexido alguma coisa dentro dela e que ela queria mudar, queria ser alguém, queria ser feliz. Aí eu disse para ela que não importava aonde a gente estivesse, não importava quem tínhamos sido, o que importava eram os nossos sonhos e como a gente poderia chegar até eles, e que todos nós tínhamos essa possibilidade. Elizabeth me olhou de uma maneira muito diferente, me deu um abraço e foi se sentar. A partir daquele instante e a partir deste abraço, Elizabeth se tornou uma aluna totalmente diferente. Ela era aplicada nas tarefas, ela era aplicada nas dinâmicas, ela participava o tempo todo e já não tinha muito interesse em chamar tanta atenção. E o que mais me deixou assim bastante impressionada é que a partir daquele instante, Elizabeth começou a trazer todas as tarefas de casa muito bem feitas. E os seus cabelos longos e loiros vinham agora presos num rabo de cavalo. Ela vinha cheirosa, perfumada, de banho tomado, com a sua roupinha limpa. E num desses dias ela me disse: professora, essa noite eu não consegui dormir. Eu fiquei pensando muito no que a senhora me disse. E eu escolhi. Eu vou fazer muita força, porque eu quero ser feliz. Eu só tenho 16 anos e eu posso escolher o que eu quero ser. E eu quero ser feliz. A emoção foi tanta que nós nos abraçamos e não conseguimos falar mais nada a partir daquele momento. Elizabeth se transformou completamente. A sua capacidade de reação àquelas oportunidades que estavam se apresentando naquele projeto, ela abraçou com muita força de vontade e com muito amor. Ela se inscreveu como voluntária para participar daquele projeto, daquele trabalho. Ela começou a se dedicar mais em tudo aquilo o que eu falava, ela prestava atenção, ela tinha uma capacidade de reação. Nós começamos a ter uma Elizabeth na classe totalmente diferente. E no final do curso, levaram mais alguns encontros, mais algumas semanas. No final do curso, ela veio muito arrumadinha, muito linda. Eu me lembro até hoje, apesar de já fazer muito tempo. Com um pacotinho de presente embrulhadinho, um papel muito colorido, uma fita e um laço, me entregou e disse que ela estava muito feliz, que ela tinha sido aprovada no exame que ela tinha feito, que ela tinha sido incluída naquele projeto e tinha sido adotada por um mentor, ou seja, tinha um responsável que ia observar todo o desenvolvimento, então agora da parte prática do projeto. E ela falou: trouxe para você um presente. E eu abri, era uma pequena estatueta de um garotinho com a mão na testa, sentadinho numa pedra, e embaixo dizia: eu estou pensando em você. E ela disse: foi comprado com muito amor e com dinheiro honesto, professora. Eu comprei com o meu dinheiro do meu trabalho. E agradeço muito por tudo que eu aprendi com a senhora. E eu gostaria muito que a senhora fosse a minha mãe. E me deu um beijo e um abraço, que eu confesso a vocês, eu não consegui esquecer até hoje. Aquele abraço gostoso, forte. E eu tenho essa estatueta até hoje. Eu guardo na cabeceira da minha cama, porque eu também estou pensando na Elizabeth até hoje. E essa estátua me faz lembrar esse momento em que nós tivemos capacidade de reação, não é? Nós tivemos muito amor e nós tivemos verdadeiramente a busca, através da força de vontade, daquilo que desejamos. E Elizabeth desejou ser feliz e conseguiu. O contato que eu tive com ela e com os seus mentores me colocaram as informações de que ela havia se formado, de que ela, já com 18 anos, porque o projeto era de 2 anos, ela permaneceu até o final.
Ela já estava com 18 anos, então ela tinha que deixar o abrigo, mas ela estava preparada para ser feliz. E provavelmente, porque nunca mais eu encontrei Elizabeth, porque a vida nos leva para caminhos diferentes, mas muito provavelmente ela foi feliz, porque ela teve uma capacidade de reação, ela teve uma força de vontade grandiosa, e tudo através do amor. Dificuldades, meus amigos, minhas amigas, dificuldades todos nós passamos. O que nos difere uns dos outros é a maneira como passamos por elas. E é isso que eu quero deixar aqui hoje para nossa reflexão, nesse nosso encontro do caminho certo. É o quanto nós temos a capacidade de reagir e buscar resultados positivos, tornando efetivo e objetivo os nossos resultados. Não desistam nunca. Busquem muito amor, coloquem força de vontade em tudo o que forem fazer. Não vão se arrepender. E ninguém, em tempo algum, vai poder mudar isso. Este é o caminho certo. Este foi o meu caminho certo, porque daquele trabalho todo, uma sementinha deu fruto. E aquele foi o caminho certo encontrado para que Elizabeth fosse feliz. Ela só tinha 16 anos. E ela fez a sua escolha de ser feliz e conseguiu. Qual é o seu caminho certo? Pense nisso. Qual é o caminho que você pretende seguir? Escolha e trilhe esse seu caminho com muita capacidade de reação, com muito amor e com muita força de vontade. O caminho certo é isso aí, o caminhocerto.com. Cadastre-se, junte-se ao nosso grupo, vamos trocar ideias, vamos conhecer outras Elisabetes, vamos estar sempre juntos, trilhando essa estrada que nos leva a descobrirmos o que de melhor temos, colocar em prática para a alegria e a leveza da vida se concretizar no nosso caminho. O caminhocerto.com. É lá que a gente vai nos encontrar. Vamos nos encontrar na próxima curva de certo. Cadastre-se. Confirme o seu cadastro. Você não vai se arrepender. Bye, bye.